Amém, amados? Sou da igreja da graça para o Senhor, amém? Amém. Hoje vamos dar continuidade no livro de 2 Timóteo, capítulo número 1, no versículo de número 12, amém? Feche seus olhos por um momento, por favor. Grandioso Deus e eterno Pai, só o Senhor é nosso Deus. Obrigado, Deus, por mais um domingo na Tua presença. Obrigado, Senhor, que nós estamos aqui para honrar e glorificar o Teu santo nome. Fala conosco nessa noite, meu Pai, através da Tua palavra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra o nosso coração para receber a Tua santa e rica palavra, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Domingo passado, nós vimos no livro de 2 Timóteo, capítulo número 1, do versículo de número 1 até o número 11, nós vimos, para que nós não nos venhamos envergonhar do Evangelho de Deus, para não nos envergonharmos do testemunho da cruz, para confiarmos no poder de Deus, e que esse poder de Deus nos salvou e nos chamou com a sua santa vocação, que nos chamou antes dos tempos eternos. Vimos que Jesus destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade, e trouxe a imortalidade através do Evangelho. Amém? Então hoje, no versículo número 11 e 12, nós vamos ler assim, mais ou menos assim: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até que Ele venha. A palavra diz assim, que Paulo diz assim, que deste Evangelho fui constituído pregador. Nós sabemos que não é fácil ser constituído pregador, não é verdade? Lógico que há uma separação de pregadores. Uns pregam aos púlpitos, outros pregam nas casas, outros pregam nos lares, outros pregam na escola, mas todos somos pregadores, mas existe um chamado. E esse chamado, ele é um privilégio. É um privilégio. Então Paulo, ele teve um grande privilégio. E ele sabia que esse privilégio estava longe de ele se envergonhar por isso. E ao mesmo acontece conosco. Nós somos privilegiados por termos esse Evangelho que cura, sara e liberta. Nós somos privilegiados, longe de nós nos envergonharmos por isso. Como foi dito no domingo passado, nós não podemos envergonhar do Evangelho tão salvador, do Evangelho tão consolador. E o apóstolo Paulo também fala, ele foi o quê? Um pregador, um apóstolo, um mestre. O que o pregador é, amado? O pregador tem que passar a palavra da maneira que ela é. O pregador do Evangelho tem que embasar a palavra de Deus do jeito que ela é, não do jeito que ele quer que seja. O pregador tem que passar a mensagem de Deus de forma concreta, de forma verdadeira, sem tentar mudá-la. O pregador tem que levar a salvação, a cura e a libertação àqueles que estão ali precisando. O pregador tem que passar isso quando Deus dá o poder a ele de falar. Quando Deus dá o poder do pregador, ele tem que falar conforme a sã doutrina de Deus, não conforme ele quer. Então Paulo ele foi constituído um pregador. Paulo também foi constituído um apóstolo. Mas ele não estava com os 12, estava? Não, ele não estava. Ele foi constituído um apóstolo depois dos 12. Porque ele viu a Cristo. Então o apóstolo é um missionário. Então Paulo foi um pregador, um missionário chamado por Jesus Cristo, pessoalmente. Jesus veio a ele e chamou ele pessoalmente. Isso é um apóstolo. E também ele foi também, Jesus também colocou ele como o quê? O mestre dos gentios. Nosso mestre. Sabia que nós somos gentios? Nosso mestre. O que o mestre é? Ele tem que ensinar a palavra. Então Paulo era um pregador, um mestre e um apóstolo. Um pregador, um apóstolo e um mestre. O que o mestre tem que fazer? Ele tem que ensinar também conforme as Sagradas Escrituras fala para ensinar, sem inventar nada, sem alegoria nenhuma. Então pense bem, o privilégio que Paulo teve, o privilégio que esse homem teve. E quando ele estava preso, ele usou esse privilégio, ele não se envergonhou, ele continuou
todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. Não se envergonhe de forma nenhuma do Evangelho de Deus. Uns são chamados para pregação, outros para consolar, outros para ensinar, mas todos nós somos chamados. Todos somos chamados. Às vezes a pessoa é chamada por Deus para dar um abraço, como foi dado aqui agora. Sabe o poder que o abraço tem ou não? É poderoso ou não é um abraço sincero de amor e de carinho? De um abraço de amor em Cristo. É poderosíssimo um abraço, sabia? Verdade, irmão. Temos que nos abraçar mais. Falar, eu te amo, irmão, estou contigo, irmão. A família faz assim, ela não abandona. Não estou falando que nós abandonamos, longe disso. A família é assim. Paulo estava preso sem um abraço sequer, sozinho. Jesus na cruz do Calvário estava sozinho, sem um abraço sequer. Às vezes nós sentimos assim também, sozinhos. Mas deixa eu te falar, viu? Aquele que criou os céus e a terra e todo o universo não vai te deixar sozinho em hipótese alguma. Jesus não vai te deixar sozinho em hipótese alguma, nunca, jamais. O que foi falado aqui sobre a eternidade, o que consola-nos é saber que morreu e está na eternidade, e logo, logo nós vamos estar lá, unidos em Cristo. Essa vida é sofrida. Na hora que você nasce chorando, e quando você morre, os que ficam choram também. Ou não é? Mas nós temos um Consolador. Aleluia. Nós temos um Consolador. E Paulo fala assim: por essa causa também sofro. Por que Paulo estava sofrendo? Pela causa do Evangelho. Quem aqui não está sofrendo pela causa do Evangelho? Meu Deus. Quando Jesus se chama e o Evangelho entra no teu coração, amados, é uma bênção tremenda. Mas desde então, nós vamos passar por tribulação. Muitos não vão entender esse amor que a gente tem por Cristo. Verdade. Porque a Bíblia fala que nós temos que amar mais a Deus do que o seu próprio filho, mais a Deus do que a sua própria mãe e pai. Não, muitos não entendem isso. Como assim eu vou amar mais a Deus do que meu filho? Como assim eu vou amar mais a Deus do que meu pai, do que minha mãe, do que minha namorada, do que minha esposa? Como assim? Amados, quem é que deu a vida? Foi seu pai, sua mãe? Sim, através do Espírito Santo, através de Deus. Quem é que deu o fôlego da vida? Melhor colocando a frase: quem é que deu o fôlego da vida? Foi Deus. Temos que ser grato a Deus. Essa semente que colocam no útero da mulher foi Deus que colocou. É o milagre da vida. Alguém explica? Explica que nós devemos saber, explica aí o caminho. Mas o milagre é milagre, só Deus pode explicar. Por essa causa eu sofro. E sabe por que Paulo estava sofrendo? Porque foi uma nomeação celestial. Deus nomeou ele. Jesus nomeou ele para isso: pregador, apóstolo e mestre. Então nós recebemos uma nomeação celestial para levar o Evangelho, e assim nós vamos sofrer. A verdade tem que ser dita. Não é um sabor de mel. É prazeroso você trazer a palavra de Deus, é prazeroso você louvar a Deus, mas há um sofrimento por trás disso. Vão te rejeitar simplesmente por isso. Por isso eu sofro, por uma nomeação celestial. Mas não tem problema, viu? Nenhum, porque Cristo está conosco. Aleluia. Nós bem sabemos disso. E Paulo fala assim: porque eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Você sabe em quem vocês têm crido? Eu creio em Cristo. Aleluia. Eu creio que um dia Ele vai voltar. Eu creio que existe uma terra santa para nós passarmos a eternidade. Eu creio nisso severamente. Piamente eu creio nisso. Eu tenho uma esperança tremenda nisso. Esse mundo é passageiro, mano. Aqui tudo passa. Esse sofrimento vai passar. Lá, a Bíblia fala que não vai ter mais dor, mais ranger de dentes, não vai ter mais morte, não vai ter mais mentira, não vai ter mais engano. Lá não, lá não. Lá, mas aqui sim. Porque Paulo
sabia em quem ele confiava. Nós devemos saber em quem acreditamos, mas ainda mais importante saber em quem acreditamos. Exemplo, nós acreditamos na palavra de Deus, mas quem é que escreveu a palavra de Deus? Quem é que regeu? É Deus. É Ele que está presente na Bíblia, é Ele que está presente no nosso coração. Tem uma frase tão poderosa que Deus escreveu Spurgeon, que fala assim, olha, ouça com bastante atenção, por favor. Conheça a ti mesmo, disse o filósofo pagão. Isso é bom, mas esse conhecimento só pode levar um homem ao inferno. Agora, conheça a Cristo, diz o filósofo cristão. Conheça-o, então você conhecerá a si mesmo, e isso certamente o levará ao céu. Pois o conhecimento de Cristo Jesus é o conhecimento salvador. Olha a profundidade dessa frase. Olha só a profundidade dessa frase. E continuemos aqui. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Por que Paulo estava certo do seu depósito? Por que Paulo estava tão confiante nesse depósito? Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não é isso que diz o versículo? Paulo, certamente ele tinha em primeiro lugar, tinha em sua mente, Paulo, a sua vida. Paulo sabia que não poderia manter sua própria vida, ele sabia que só Deus poderia mantê-la, só isso. Paulo sabia da sua vida, mas Paulo também sabia que quem poderia manter a sua vida era somente Deus, assim como nós. Deus era capaz, Paulo não era capaz, mas Deus era capaz. Quem fortaleceu Paulo na cadeia foi Deus. Verdade. E quando Paulo sabendo disso, Paulo se encheu de coragem. Coragem em si mesmo? Não, coragem em Deus. É dessa maneira conosco também, nós temos que encher de coragem em Deus. Em Deus. E não no homem, somos todos falhos. E não foi só apenas a sua vida que Paulo entregou a Deus, sabia? Não foi apenas a vida que Paulo entregou a Jesus Cristo, foi a sua vida, foi o seu corpo, foi o seu caráter, foi a sua reputação, o trabalho da sua vida inteira. Tudo que era precioso, Paulo entregou a Deus, Paulo entregou a Cristo. Tudo que era precioso, Paulo entregou a Cristo. Talvez esse seja o segredo da nossa vida. Nós temos que entregar tudo, não só a nossa vida, tudo. Isso sim é uma conversão genuína. Isso sim é seguirmos a Cristo verdadeiramente. Isso sim é viver o Evangelho de Deus, é entregar nossa vida por completo a Ele. Por completo. Como foi dito hoje, né? É por completo. Não só um pedacinho, vou deixar aquele pedacinho para o Senhor, outro pedaço eu resolvo, não. É tudo. Ah, mas eu tenho orado, Deus não tem respondido. Meu irmão Jó, olha só a passagem de Jó. Não tem coisa pior que a dor de abandono. Verdade. Jó orava e Deus não respondia. Jó estava leproso, doente, e Deus não respondia. Aí o Senhor começou a questionar Jó: quem és tu, Jó? Quando eu estava construindo, quem é tu, Jó? Não é? Então nós temos que entregar tudo na mão de Deus, que Deus está fazendo o melhor para nós, pode ter certeza disso. Podemos ter certeza disso, temos que entregar a nossa vida, o nosso corpo, o nosso caráter, a nossa reputação, o trabalho da nossa vida inteirinha, tudo para Ele. Aleluia. Tudo para Ele. E a palavra diz assim: até aquele dia. Aleluia. Até aquele dia. Paulo tinha em mente aquele dia. Que dia? O dia que ele teria um encontro com Cristo e o dia que Cristo vinha buscá-lo. Você tem em mente isso?
já parou para pensar? Temos que ter um dia, aquele dia vai chegar. Esse dia vai chegar. Que nós vamos ter um encontro com Cristo e Cristo vai vir nos buscar. Aleluia. Nós temos que estar cientes disso até aquele dia. Esse dia vai chegar para todos, queridos. Sem exceção. Não é, pastor Léo? Sem exceção. Aquele dia era muito precioso para o apóstolo Paulo. Só porque ele estava preso? Não, desde a sua conversão. Ele sabia que esse dia ia chegar. Ele sabia que ia ser perseguido. Às vezes a gente não pensa nesse dia. Às vezes a gente passa dias e dias sem pensar nesse dia. Às vezes nós esquecemos de Cristo. Às vezes nós esquecemos que Ele é o nosso Deus maior. Nós esquecemos desse grande dia, porque vai ser um grande dia. Vai ser um grande dia. Não vai ser um dia qualquer. O dia do nosso reencontro. Viu? É o dia do nosso reencontro. Aleluia. Porque nós somos gerados lá no céu. Deus pensou em nós antes da fundação dos tempos lá no céu. Não foi isso que eu falei domingo passado? Desde a fundação dos tempos eternos. Então nós vamos ter uma reconciliação, vamos voltar a Ele, um reencontro. E você? E você espera esse dia? Temos que esperar esse dia. Muito. Mateus 25, 34 diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. A que lado? Direita. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha aí, a promessa aí. Porque o reino já está preparado desde a fundação do mundo. E como eu já disse algumas vezes, esse reino que já está preparado para mim e para você é um lugar de não mais. É um lugar de não mais. É um lugar de não mais choro, não mais dor, não mais medo, não mais morte, não mais mentira, não mais doença, não mais guerras, não mais invejas, e não mais desilusões e não mais abandono. Esse é o lugar que nós vamos morar. Esse reino já está preparado para nós. E nesse caso, nós temos que nos preparar para esse dia. Nós temos que nos preparar porque já está às portas desse dia. Vocês têm reparado o que tem acontecido nesse mundo, nesse país também? Não é coisa normal, amados. Não é normal. Alguém já tinha visto o que aconteceu no sul? Enchente acontece todos os anos, mas igual a essa, dizimou o estado inteiro. Um estado inteiro, essa é situação de sítio, situação de guerra. Quando dá enchente, enche a casa e baixa a água, você tem casa para voltar. Lá muitos não tem mais casa para voltar, para jantar com a família tarde. Complicado, amado. Nós estamos no mês de maio. Olha o calor que está, já era para estar frio, não está normal. Mateus 24, não está normal. As perseguições a cada mês, a cada dia, têm se fechado mais contra os crentes. Teve um show de uma louca americana que veio aí no Rio de Janeiro, humilhou os cristãos lá e todo mundo aplaudindo. Humilhou Cristo e todo mundo aplaudiu. Que lindo, que maravilhoso. Todo mundo, lógico, as pessoas que não creem em Deus. Não está normal, amados. Não está normal. Os tempos estão às portas. Nós temos que pensar naquele dia. Nós temos que nos preparar para aqueles dias. Então você que me assiste aí, se você ainda não aceitou a Cristo, aceite o quanto antes. Entregue o seu coração para Ele, que Ele vai vir no fechar e abrir os olhos. E nem Jesus sabe o que Ele vai vir, somente Deus. Não está normal, amados. Não está normal. A cada dia, estão aparecendo aí, a cada dia que passa é notório, é lúcido. Nós estamos vendo, é explícito, nós estamos vendo. Não está normal, nós temos que nos preparar para aquele dia. Verdade. E a palavra diz assim, para garantir mais ainda: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, se assim não
E quando eu for preparar esse lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou sejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde vou. E qual que é o caminho? Jesus completa assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vê o Pai tem que vir com Ele primeiro. Verdade. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho. A casa do meu Pai há muitas moradas. Não fala que é uma morada, há muitas. Porque se não fosse assim, eu não falaria para vocês. Eu não tinha ensinado para vocês tudo isso aqui que eu tinha ensinado para vocês. Deus está falando. E vou preparar o lugar. O lugar está pronto, está preparado para nós, amados. Desde quando? Desde a fundação do mundo. Lógico que aqui, na escrita, é colocado da forma que nós viemos a entender, no tempo. Então ele colocou no tempo. Sabendo-se que os cientistas falam que a Terra tem 4,54 bilhões de anos, olha só quanto tempo você já está escolhido. Mas a Bíblia ela fala que a Bíblia é atemporal. Então nós estamos falando em tempo de eternidade. Então foi antes desse tempo. Olha quanta coisa tem para nós. Olha quanta coisa. Continuemos aqui então, versículo número 13 e 14. Que diz assim, olha: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Retenha com fé o amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina. O modelo da sã doutrina. Ele fala para nós fazer o quê? Reter. O que é reter? Segurar. Guardar. Reter você segurar, guardar. Se ele está falando sobre Timóteo, retenha, é porque de alguma maneira ou de alguma forma alguém queria fazer o quê? Tirar dele. E hoje não é diferente. Nós temos que reter o Evangelho, porque de alguma maneira, de alguma forma, nós bem sabemos que alguns estão querendo tirar esse Evangelho de nós. Olha só, dizendo que esse Evangelho não é verdadeiro, que é só uma filosofia de vida, ou não é isso? Timóteo, retenha o modelo da sã doutrina, Timóteo. Igreja, retenha o modelo da sã doutrina. Então está falando assim, para que nós, para Timóteo, manter-se fiel. A igreja, nós temos que nos manter fiéis. A quem? A sã doutrina, a palavra de Deus. A Cristo ressurreto. Não podemos desviar para ali, nem para lá. Nem para uma modinha ali, nem para uma modinha lá. Temos que ficar firme na sã doutrina de Deus, que é reta e verdadeira. O caminho reto leva para o céu. Ele não tem curva para a esquerda e nem para a direita, ele leva para o céu. Retenha a fé, porque alguém sempre vai querer tirar de mim e de você isso. Alguém sempre vai falar que a palavra de Deus não é bem assim. Ou não? Alguém sempre tentou tirar isso de mim e de você de alguma forma. Não, olha, não é assim, viu? Você pode ser mais maleável no seu tipo de pregação. Você tem que pregar mais um açúcar, mais um mel, não é? Mais uma coisinha mais doce, mais suave. Então, a Bíblia fala que eu sou o sal da terra. E agora? Vós somos o sal da terra. Nós somos o sal da terra. O Evangelho não é fácil, não. Pega um pouquinho de açúcar e coloca na língua, nós vamos adorar. Agora pega o mesmo tanto e coloca na língua para você ver a cara feia que nós vamos fazer. Por que será que Jesus falou que nós somos o sal da terra? Agora faz uma comida com todo tipo de tempero e erra no sal para você ver. Agora coloca a pitada certa de sal para você ver como fica saborosa a comida. Está entendendo o equilíbrio que Jesus dá no simples frase? Então fala assim, retenha a fé, não saia disso aqui, não saia da sã doutrina, Timóteo. Nós não podemos sair da sã doutrina do nosso Salvador Jesus Cristo, da rica e poderosa palavra de Deus, aleluia. Em Efésios, diz assim, Efésios 4,14 diz assim, olha, para que não mais sejamos como meninos
agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, para que não sejamos levados como meninos, o que menino faz? Vamos bagunçar ali? Bora. Vamos pular ali? Bora. Não é? Quem foi menino aqui? Estou cheio de cicatriz aqui, porque eu fui muito menino. Cheio de ponto, porque eu fui muito menino. Graças a Deus por isso. Infância maravilhosa. No meio da chuva lá em mim. Graças a Deus. Entende? Então não sejamos levados como meninos, agitados por qualquer vento, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. O vento ele leva para lá fora e leva para cá fora. Então ele está levando por todo tipo de doutrina. Paulo fala assim, em Efésios fala assim, por todo tipo de doutrina. Quer dizer que, além da verdadeira sã doutrina, os homens já tinham feito mais outras doutrinas. Então nós temos que reter a fé também hoje por causa disso, porque senão nós vamos levar pela astúcia desses homens mentirosos, dessas mulheres mentirosas, e quer tirar o evangelho genuíno do nosso coração, que a palavra diz que vai nos induzir ao erro, ou não vai induzir ao erro? Sim. Bastante. Muitas pessoas querem o evangelho que não for, sempre falo, o evangelinho ali de sabor de mel, não, Rato. Não, nós temos que ter um evangelho que prega a sã doutrina. Procure a sã doutrina. Procure a sã doutrina. Com fé e amor, assim diz a palavra de Deus. Com fé e amor em Cristo Jesus, que é o modelo da sã doutrina. Todo mundo sabe que sã doutrina é saudável, né? É uma doutrina sadia, verdadeira. E nós temos que reter isso. Modelo da sã doutrina. Isso sugere que o ensino verdadeiro de acordo com a verdade de Deus, que é um ensino verdadeiro de acordo com a verdade de Deus, tem um certo modelo. Um modelo que pode ser detectado pelo coração que o discerne. Ou seja, se existe um modelo, o Espírito Santo mostra no nosso coração que esse modelo é verdadeiro. Nós temos que discernir isso. Você não consegue discernir quando a pessoa está pregando o verdadeiro evangelho, quando a pessoa está começando a enganar? Já dá para ver. Para ver de longe. Não precisa ser um conhecedor, não. Você que tem um discernimento de Deus no teu coração, do Espírito Santo, vai conseguir discernir, porque nós temos o modelo da sã doutrina de Deus. Por isso que a importância de uma pregação expositiva, por isso que a importância de nós expormos a palavra de Deus genuinamente. As sãs palavras que Timóteo deveria reter vieram de um homem. Olha só, as sãs palavras que Timóteo devia reter vieram de um homem. De que homem veio esse? Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi inspirado por Deus, e o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo, um homem que levou a palavra a Timóteo. Quero que preste muita atenção. Deus usou instrumentos humanos para comunicar sua verdade eterna. Deus usa. Devemos sempre tomar cuidado com as pessoas que rejeitam todos os mestres humanos. Então, muito cuidado também com isso. E muitos dizem assim, já ouvi e vi. Só eu e minha Bíblia. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Perigosíssimo, porque, infelizmente, por causa dos falsos e das falsas pessoas que pregam o verdadeiro falso, as pessoas costumam falar isso. Elas saem da igreja achando que todas são assim. A mesma frase: todos os homens não prestam, né? Não sei. Muitas pessoas, aquela pessoa, todos não prestam. Não, não é isso. Todas as igrejas não prestam? Como é que você sabe? Como é que eu sei? Eu não sei, não fui todas. Eu creio, e eu sei, eu vivo. Eu tenho certeza que ainda existe igreja que prega um evangelho verdadeiro. Sim. Tem pessoas ainda que são homens e mulheres que ainda são tementes a Deus. Tem pessoas, homens e mulheres que ainda pregam o evangelho que sara, cura e liberta. Ainda há. Não foi isso que eu acabei de ler agora, que nós acabamos de ler? Ter um discernimento
discernimento do que é certo e do que é verdadeiro. Nós temos que ter isso. Porque a frase vem, eu e só a minha Bíblia. Deus usou Paulo para comunicar a sã doutrina. E esperava a mesma coisa que Timóteo, ser fiel à sã doutrina. E Deus ainda usa homens e mulheres para comunicar isso ainda. Ainda Deus usa. Agora, essa frase muito usada por as pessoas que estão desviadas, ou até os desigrejados, é uma frase desconexa, né? Bastante. Porque eles falam assim que a Bíblia, eu e a minha Bíblia, para começar, a Bíblia não é sua, a Bíblia não é deles. Vamos começar por aí. A Bíblia não é deles, não é verdade? A Bíblia é a palavra de Deus. Deus nos deu ela para lermos, entendermos e pregar o Evangelho. Não deu ela para ficar fechada ou aberta no Salmo 91. Não é? Ela foi feita para usar. Então você compra ela, você rabisca, você usa ela, estraga ou não, mas não deu mais comprar outra, ela foi feita para ser usada. Então ela não é sua, ela é a palavra de Deus. Já começa por aí. Não é? Ela foi feita para a salvação da humanidade. Ela foi escrita para a salvação da humanidade, pelo qual Cristo morreu. Jesus sempre nos advertiu sobre os falsos profetas, as falsas profetas. Ou não? E essa Bíblia que muitas pessoas falam assim, essa Bíblia é minha? Se essa pessoa abrisse e lesse, não falava isso. Porque teve uma desilusão numa igreja. Porque teve uma desilusão com o homem e com a mulher. Jesus sempre falou. Ora, você vai ter desilusão com homens, vai ter desilusão com mulheres, mas o foco é Cristo, o foco é cruz. Então se essa pessoa lesse, abrisse, ia ver isso, ia entender que não, peraí, a Bíblia não diz isso. Eu tive uma desilusão com o homem, com a mulher, mas eu tenho que me apegar somente a Cristo, viver uma comunhão em Cristo, viver uma comunhão com Cristo. Agora, onde está a comunhão? Quando dita essa palavra aqui, só eu e minha Bíblia, onde foi essa comunhão? Onde ela foi parar? Onde está o amor com o próximo? Onde está? Para mim essa é uma fase muito egoísta. Muito. Só eu e minha Bíblia é uma fase muito egoísta. Tem muitos que viveu o Evangelho, estava dentro, se decepcionou e afastou, e agora não quer voltar mais. Olha, decepcionou com quem? Com um homem, não foi? Com uma mulher, não foi? E por que abandonou Cristo? Só eu e minha Bíblia, mas só eu e minha Bíblia, mas não abre a Bíblia para ler. Não pede a orientação do Espírito Santo. Ou já sabe, mas agora não quer mais saber. Deixa eu te falar, Satanás é sujo, é astuto e mentiroso, viu? Ele sai para matar, roubar e destruir. E é isso que ele faz. Ele usa dessas frases, só eu e minha Bíblia. Eu não confio em nenhum pastor. Eu não confio mais em nenhuma igreja. E na palavra, você confia? Tem que confiar na palavra. E não generalizar. Nunca, jamais, de forma alguma generalizar. Mas Deus ainda usa homens. E se você tem alguma dúvida, se eu tenho alguma dúvida, os irmãos que nos assistem têm alguma dúvida, então façamos igual aos bereanos. O que os bereanos faziam? Ora, esses eram de Bereia, Atos 17:11. Esses de Bereia eram mais nobres do que Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas que eram de fato assim, ou seja, o que estava falando, o que Paulo estava falando, era realmente assim. Agora, chega na tua casa,
acreditando verdadeiramente nele e colocando nossas vidas nele, e nos mantemos com amor, não com arrogância, orgulho e superioridade egoísta. Fé e amor tem que andar junto, ou não? Sim. Fé em Deus, a Jesus Cristo, unicamente, exclusivamente, e não há mais nada e a ninguém, somente a Cristo. E o amor também. O amor fraternal tem que andar junto. Tem que andar junto. Não vai andar separado de forma nenhuma. Eu tenho fé, mas não tenho amor. Fé sem obra? Morta. Somado, né? Fé sem obra é uma fé morta. Então a pessoa bate palma na tua casa, pedindo um copo de água no sol da meio-dia, e diz assim: eu vou orar por você, irmão. E o copo de água não deu. A pessoa está com fome, pede um amigo ou qualquer coisa que for, não, vou orar por você, irmão. A fé e o amor, cadê? Onde foi parar? Não é? Aonde foi parar? Se alguém pensa que é fiel à verdade, mas não demonstra fé e amor na vida, pode não passar de um fariseu. Eles eram um grupo nos dias de Jesus muito comprometido em manter certos ensinamentos, mas não tinham frutos de fé e amor evidentes em suas vidas. Fato. Lembra o que os fariseus faziam? Fato. Seguia uma regra, mas amor e fé não tinha. Versículo número 14, que diz assim, ó: quanto ao bom depósito, guarda por meio do Espírito Santo que habita em nós. Quanto ao bom depósito, Timóteo tinha algo confiado a ele. Paulo chamou isso de bom depósito, sem dúvida significando o Evangelho e a verdade de Deus. Timóteo precisava de fidelidade para manter esse bom depósito. Ou seja, Deus confiou o bom depósito a nós. Devemos ser fiéis para guardá-lo. Guarde-o não apenas com a ideia de agarrar a algo, mas guarde-o para usá-lo com sabedoria. Eu guardei, mas não vou agarrar ele. Eu tenho que usar ele com sabedoria. Com sabedoria. Sem achismo, né? Sem achismo. Mas eu fico com achismo. Ouvi uma mandinguinha lá atrás, acha que aquilo é evangelho, acha que aquilo está na Bíblia, e sai falando para todo mundo isso aí. Não é, cuidado, cuidado. Eu vi bastante disso. Mas nem na Bíblia estava escrito, mas eles acrescentavam e passavam isso e toda a igreja começou a acreditar. Deus não nos deu sua santa palavra, Deus nos deu sua palavra. Relacionamentos familiares, tempos, talentos, recursos, educação e assim por diante. Devemos ser fiéis para manter essas coisas boas de uma maneira que traga glória e traga a Deus, a Jesus. E lá em Salmo 15, 4 fala assim: mas honra os que temem ao Senhor, que mantêm a sua palavra, mesmo quando saem prejudicados. Ou seja, que muitas pessoas pregam o Evangelho, pregam a palavra por tipo uma moeda de troca. Entendeu? É assim, eu não tenho aquela fidelidade com Cristo. Eu vou pregar, mas às vezes para que eu venha ser honrado, eu venha ser exaltado. Isso também não é fé e amor. Verdade. Não, eu vou na igreja, mas se não me der oportunidade, vou embora. Domingo que vem eu não vou. Tem uns aí. Eu quero oportunidade. Quando a oportunidade, nós sabemos a oportunidade como é que funciona, a pessoa faz um verdadeiro show. Isso não é fé e amor, mas isso jamais é fé e amor. Isso jamais é um bom depósito. Isso jamais é um bom depósito na palavra de Deus. Ser fiel a Deus significa ter um coração que fará o que é certo, mesmo quando não parecer vantajoso fazê-lo. Não é verdade? Mesmo quando parece vantajoso nós fazermos, nós temos que fazer. Vantajoso para nós mesmos, mas tem que ser para Deus. Toda honra e toda glória se dá a Deus e não a mim. A Deus, somente a Ele. Isso é guardar um bom depósito. Deus confiou o Evangelho a nós. Esse é um bom depósito confiado a mim e a você.
Guarda por meio do Espírito Santo que habita onde? Em nós. Essa é a chave da fidelidade. O Espírito Santo que habita em nós. Deus exige de nós uma fidelidade que é maior do que podemos cumprir com os nossos próprios recursos. A menos que andemos no Espírito e sejamos cheios do Espírito Santo, não podemos nos manter fiéis ao que devemos ser fiéis. Se o Espírito Santo não habitar no teu coração, nós não vamos conseguir ser fiéis às Sagradas Escrituras. Somente é Ele que dá esse equilíbrio para nós. Somente é Ele. Amém, amados, eu não vou continuar. Falta o 15 em diante. Vou deixar para o domingo que vem, porque parece que não, mas ainda é muita coisa. E o tempo já foi embora. E quero dizer para os irmãos que não desistam de Deus. Não desista. Retenha o Evangelho de Cristo em teu coração. Pregue o Evangelho de Cristo. Pregue a sã doutrina de Deus. Paulo estava preso numa masmorra. Timóteo agora tinha que cumprir o seu chamado. E o chamado era levar o verdadeiro Evangelho de Deus num lugar muito idólatra. E para nós hoje, amados, não é muito diferente. Não deixe de pregar o Evangelho por qualquer forma. Não caia nas astutas ciladas do inimigo. Seja fiel a Deus e não desista, porque o lugar que nos espera, aleluia, é eterno. Deus seja louvado.